Olá, muito boa tarde. Meio-dia, começando a hora da Xepa. Muito assunto, muita informação e bate-papo aqui para levar conteúdo para você. Nós estamos aqui no YouTube, no canal Globalcast. Se inscreve lá, ativa o sininho para você receber todas as notificações da nossa programação. A Hora da Xepa também presente no Instagram. Hora da Xepa, tudo junto com X, beleza? .gt de Globalt, que é o nosso canal aqui no YouTube. E você também passa a receber todas as nossas novidades e destaques pelo Instagram. Você é sempre o nosso convidado aqui para falar um pouco sobre tudo. E hoje o papo aqui é nutrição. Principalmente área de atuação do profissional de nutrição, o ramo de atividade que está em expansão, cada vez se fala mais sobre isso. E para você ser um nutricionista, tem que estudar e tem que se preparar. Então, minha convidada de hoje é a Mônica do Carmo, coordenadora do curso de nutrição do Claretiano Centro Universitário aqui de Rio Claro. Bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Paulo. E aí, um pouquinho sobre a Mônica também, para a gente entender, né? E o pessoal lá de casa, ou quem está acompanhando da onde for, almoçando, né? Hora da Xepa, conhecer um pouquinho mais sobre a Mônica. Bom, eu sou nutricionista, né? Desde me formei em 2012, sou graduada em nutrição então, pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado em Ciências da Nutrição e Esporte e Metabolismo pela Unicamp, doutorado também em Alimentos e Nutrição, também pela Unicamp, e 2 pós-doutorados também, agora concluí nesse segundo pós-doc, também pela Unicamp. E atuo na área da docência, gestão também, né, como coordenadora, pesquisadora, nutrição clínica e nutrição hospitalar. Legal. Hoje, que papel a nutrição ocupa? Vamos falar na vida das pessoas, depois a gente parte para o mercado de trabalho. Porque cada vez mais há problemas de saúde, alguns deles relacionados a certos hábitos alimentares e tudo mais, a pessoa que não consegue perder um peso, enfim. Sim. Tem uma série de coisas que envolvem aí a alimentação e o dia a dia cada vez mais corrido das pessoas. Onde que entra a nutrição nisso tudo? A nutrição é tanto na parte da prevenção, né, de algumas doenças, principalmente quando a gente foca em doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, além também da comorbidade da obesidade. Então, quais que são as doenças que estão relacionadas com a obesidade? É super comum a gente encontrar alguém que fala, meu tio é hipertenso, a minha avó é diabética. Então, desses principais problemas relacionados com a má alimentação, né, por um longo período de tempo. E às vezes até algumas doenças que não estão ligadas diretamente com a nutrição, mas que a nutrição também pode ter um impacto, né, que são as doenças inflamatórias, que também estão relacionadas, né, com essa má alimentação. Então, se a gente pensar no dia a dia, no cotidiano, a pessoa agora aumentou o estilo de vida, né, um estilo de vida um pouco mais acelerado. Então, as pessoas estão gastando menos tempo com a alimentação e mais tempo voltadas para o trabalho. Isso tem um impacto também na alimentação. Mas nisso, o nutricionista, ele consegue propor mudanças para tornar uma alimentação prática, saborosa e também que seja saudável, tentando evitar essas comorbidades da obesidade. O pessoal coloca muito isso em xeque, né? A alimentação boa e saudável é adversária. Não vou falar inimiga, que é uma palavra pesada. Ela vai na contramão da praticidade. A população norte-americana, não sei se ainda é por aí, mas é uma das que apresenta maior nível de obesidade precoce, também problemas de saúde precoce pelos famosos fast foods. E comer na rua, comer em qualquer lugar, vai lá, compra em 5 minutos, sai comendo em qualquer canto, senta na calçada e já continua o ritmo de vida. E o brasileiro, em partes, consumiu um pouco desse hábito, ou consome cada vez mais. Aí a gente vai até balancear essa questão. É fato isso? Ou dá para, de repente, fazer um bem bolado? Algo prático, mas com a nutrição em dia ali. É possível, né? Tanto que é isso que a nossa profissão, né, dos nutricionistas, eles tentam mostrar. Que a alimentação saudável, ela não precisa ser aquela que é cara, às vezes associa também com preço. Exato. Né?
E fala assim, ah, que vai ser uma alimentação mais cara. Não necessariamente, né? Sempre o profissional, ele tenta enquadrar a realidade da pessoa. Então, quanto que a pessoa tem para fazer o investimento dela na alimentação? Até pensando em questão de suplementos, às vezes para esportista. Ah, eu vou usar um suplemento que ele vai ser um pouco mais caro. Vou corrigir uma hipovitaminose com uma vitamina que vai ser um pouco mais cara. Então, primeiro a gente pensa na questão da alimentação. E quando a gente não consegue pela alimentação, aí sim, né, a gente vai para essa questão mais de suplemento, mas ela pode ser, né, muito prática, muito fácil e muito natural no dia a dia. Então, na verdade, essa questão, né, uma visão contrária, que a alimentação saudável, ela é muito mais prática do que a alimentação que é voltada mais para industrializados, que seria uma alimentação inadequada. Se a gente pensar, os pais às vezes falam que não tem muito tempo para gastar, né, com a alimentação do meu filho, então eu vou colocar uma bolacha, né, tipo algum salgadinho. Quanto tempo que essa pessoa leva, né, esses pais levam para pegar uma fruta e colocar na fruta, na lancheira, né, da criança? Então, na verdade, essa visão, ela é muito errada, porque gasta-se muito menos tempo, é o que a gente fala, descascar mais e desembrulhar menos. Então, gasta-se muito menos tempo Boa essa, com... hein? Atenção, pai. Essa fica a dica. E até você falou da questão dos Estados Unidos. Lá a gente tem um crescimento, está muito difícil de conter, de obesos na infância, né, na primeira infância e na adolescência. Principalmente por essa questão do sedentarismo, né? Os adolescentes, as crianças estão ficando mais sedentários e também alimentação, fast food, refrigerante, mostrando esse impacto que tem até na introdução alimentar. Então, a introdução alimentar é quando acabou os 6 meses, que seria de aleitamento materno exclusivo, que é o recomendado pela OMS, e depois dos 6 meses, a criança, né, ela começa a ingerir, né, os primeiros alimentos. Então, às vezes, essa introdução, quando ela é feita de maneira inadequada, a criança, né, a infância, o adolescente, até na idade adulta, tem um risco maior de se tornar um obeso. É um pouco de reflexo dos hábitos dos pais também. Pode Porque ser. assim, né? O cara só come porcaria, salgadinhos e não sei o que, não sei o que. E ele vai colocar uma maçã pro filho? Não vai. Até porque a criança, ela tem muito essa questão do exemplo. Se a gente vê assim, uma criança até quando pega o telefone e finge que está conversando, né, imitando. Então, ela está imitando um comportamento. Então, os pais, às vezes, querem que o filho coma brócolis, sendo que ele nunca comeu brócolis, né? Ele não tem esse hábito de comer brócolis. Então, faz só para o filho, coloca para o filho, mas não come salada, né? Não tem o hábito de comer salada. Então, pensar também nessa questão do exemplo. A criança, ela vai imitar o comportamento, seja ele adequado ou inadequado também. Agora, a população brasileira está naquela linha de ter problemas de saúde relacionados à nutrição cada vez mais cedo, porque lá no começo você falou diabetes e Hipertensão colesterol. arterial, A hipercolesterolemia. gente ouvia falar um pouquinho, pô, meu avô e minha avó são diabéticos ou pré-diabéticos, né? Mas eles desenvolviam muitas vezes isso lá mais velhos e nunca tiveram essa questão de controlar a alimentação. Sempre muita fritura, gordura, cozinhava lá com, sei lá, banha daqui, óleo dali, enfim, né? Os antigos tinham mais esses hábitos. Mas parece que hoje essa questão das doenças tem aparecido cada vez mais cedo? Tem. Infelizmente, os dados, né, mostram que tem aparecido mais cedo e a gente não está conseguindo conter esse aumento de sobrepeso e obesidade. Então, antes, né, a gente tinha um problema que a gente tinha que lidar, os nutricionistas, profissionais da área da saúde, com a desnutrição. Com o passar do ano, teve uma transição e agora a gente precisa conter o sobrepeso, né, e a obesidade. Então, infelizmente, os dados, né, que a gente vê do OMS, os dados também recentes que tiveram do Vigitel, mostram que aconteceu um aumento de sobrepeso e obesidade, só que as pessoas estão mais preocupadas e buscando mais por alimentação saudável. Então, algumas pesquisas também mostraram que as pessoas têm um interesse por alimentação saudável, mas não conseguem colocar isso na prática. Então, buscas do Google, fazendo procura, alimentação saudável, dieta de tantas calorias, como fazer lanches saudáveis, mas isso não tem esse interesse, essa curiosidade, mas na prática, isso não tem
tem se tornado efetivo. Então, alguma coisa está acontecendo nesse meio termo, porque assim, tem mais busca, mais procura, mas não realmente a pessoa não executa, de fato, uma alimentação saudável. Provavelmente, porque tem tantos industrializados, e até o que alguns nutricionistas, né, algumas pessoas chamam dos industrializados do bem. Na verdade, são industrializado, né? É industrializado da mesma maneira. Só que você comentou da questão dos avós. Eles tinham o sedentarismo, né? Hoje a gente tem inteligência artificial para abre cortina, fecha cortina, muda canal, né? Troca canal. Então isso é muito Zero esforço. zero. E também a questão do acesso ao alimento industrializado. Então, você falou da banha de porco. Eles iam, matavam porco, limpavam o porco, guardavam a banha de porco. Então, essa questão do... Hoje, se a gente quiser um salgadinho, né? A gente vai no mercado, aqui a tentação na nossa frente, né? Oferecimento ais salgados aqui, né? Literalmente, essa delícia. Vamos né? matar essa bandejinha já, porque é muito bom. Mas até que a gente pode comentar também sobre o equilíbrio, né? Essa questão, assim, não é só a restrição, né, alimentar. Mas hoje o acesso ao alimento, eu tô com uma vontade de comer alguma coisa. Eu vou ali na padaria e compro um salgado frito. Ou até Antigamente. entregar. É. Não vai nem na padoca Muito mais prático, né? Muito mais fácil. Então, hoje, essa facilidade de acesso, né, torna-se, propicia também, né, esses hábitos alimentares, tanto adequados como inadequados. Porque da mesma maneira que a gente pode querer um salgadinho, eu posso com muita facilidade pedir para entregar uma cesta verde aqui. Né, alimentos orgânicos, personalizar uma cesta. Então, essa questão do acesso também tem, mas isso propicia inadequado? Sim, mas também facilita uma boa formação de hábitos alimentares adequados. Se a pessoa fala assim, Mônica, eu não tenho tempo para ficar indo no mercado, fazer feira, tudo bem. Né? Você pode, dependendo da tua cidade, da localização, montar uma cesta que é entregue na tua casa. Ver o que tem na tua cidade que pode facilitar esse acesso ao hábito alimentar correto. Pegando o gancho, inclusive, né? Tá aí um mercado a ser explorado, profissional. Sim. Porque você tem um delivery, né? Um iFood, não sei, sem fazer propaganda para o iFood, mas é o mais conhecido. Que faz esse trabalho também, leva tudo prontinho para o cara só consumir. É um baita de um mercado, inclusive para o nutricionista atuar. Que agora você falou do iFood, né? Não fazendo propaganda, mas já que você citou, quando a gente vai lá, doce, pizza, cachorro-quente. Mas você encontra menos salada, né? Então, uma salada de fruta. Mas por quê? Será que a pessoa ela não quer jantar uma salada? Ou será que é porque esse tipo de aplicativo não está voltado para isso? Porque tem a procura. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu quero buscar um hábito alimentar correto, eu quero jantar uma coisa que não seja um cachorro-quente, um lanche, mas não consegue encontrar, né, nesses aplicativos. Então, realmente é uma área para ser explorada, tanto de infância, adolescente, até realmente adulto, idoso. É um mercado a ser explorado, a alimentação saudável, que a gente vê um crescimento, né? Se as pessoas estão procurando mais por alimentação saudável, quer dizer que elas querem ter essa preocupação de se alimentar melhor. E talvez seja um impacto que está tendo uma consequência. A pessoa não se preocupa tanto com a obesidade, com sobrepeso, aí passa mal, acontece alguma coisa, fala, nossa, eu vou começar a correr atrás do prejuízo, né? A me preocupar. Porque, depois que a balancinha já gritou. Agora, às vezes a balança não grita. Por exemplo, um magro, ele está dentro do peso para a altura que tem, para a idade que tem, tudo certinho. Mas isso pode não ser sinônimo de saúde? Pode ser. Se a gente pensar assim, questão só de peso. Pegar uma pessoa com o meu peso, né? Eu perguntei isso por causa de obesidade. A gente associa, às vezes, o cara deve ter um diabetes, alguma coisa, porque ele é gordinho. Mas não necessariamente. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais do corpo. Se a pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu tenho dor de cabeça há muito tempo. É normal? Pode ser que não. Né? Investigar a causa. Então, o que o corpo está te dando de sinais? A pessoa está com a unha muito fraca. Pode não necessariamente ser uma hipovitaminose. Pode ser outra coisa, um uso talvez muito constante de esmalte. Mas pode ser um sinal que o teu corpo está te dando. Fala, olha, eu não estou bem. Queda de cabelo. Constipação intestinal. Né? Às vezes a pessoa fica 5 dias, 4 dias sem ir no banheiro. Fala, olha, não é normal. O contrário também, né? A diarreia. Não é normal. Então, a gente tem que estar mais atento ao que o corpo está dando de sinais
pra gente tentar, assim, parar de normalizar, passar mal, tá acontecendo isso, você falou da queda de cabelo. Então, perceber que a gente tá, às vezes, tão corrido, né, na vida, que não para prestar atenção no que o corpo realmente está dando, né, de sinais, de manifestação. Então, você falou a questão do peso. Se a gente pegar só uma pessoa de 60 quilos e 60 quilos, eu posso ser uma pessoa de 60 quilos com 30% de gordura. E eu posso ser uma pessoa de 60 quilos com 6% de gordura. Porque a gente pegar peso por peso. Tem a massa gorda e a massa livre de gordura, que é tudo que o corpo tem que não seja, né, que não é gordura. Então, às vezes a pessoa ela pode estar com o IMC de sobrepeso com 10% de gordura. E também pode ser o contrário. A pessoa ela pode estar eutrófica, né, dentro de um IMC que seria o adequado, mas ela pode estar com um percentual de gordura que seria além do estipulado, né, além da recomendação. Então, o que eu acho interessante, primeiro, histórico familiar, né, olhar, olha, já teve uma diabetes, a família tem um hipertenso, ou algum tipo, né, outra doença que pode ser hereditária, e também prestar atenção no dia a dia. Né? E também as mudanças. Olha, começa com que seja uma fruta por semana. Algumas pessoas não consomem uma fruta por dia, né, por semana. Fala, olha, começa aos poucos. Cada um tem uma meta, né, dependendo do que já faz, aonde a gente quer chegar, né, qual que é o nosso objetivo. Fala, olha, começa com 4 copos de água, 5 copos de água, começa com uma fruta. E começa a perceber o que o teu corpo vai te dar mostrando que está bem. Fala, olha, melhora a disposição, melhorou o cabelo, melhorou a pele. Que eu falei, não adianta só querer uma fórmula milagrosa. Olha, faz um manipulado para o cabelo. Se você depois vai comer no outro dia, vai encher de refrigerante, né? Encher de doce. Então, essa questão que a gente fala do equilíbrio, do dia a dia, da reeducação alimentar, é porque realmente não existe uma fórmula milagrosa. É um equilíbrio. Diariamente, igual a gente fez a brincadeira do salgadinho, qual que é o problema? Né, de comer um salgadinho se não for um atleta ou realmente uma pessoa que tenha uma restrição grande, que precise, né? Fala, nossa, eu realmente preciso fazer essa restrição. Então, isso que é o do dia a dia, né? Fazendo essa questão das metas personalizadas e individualizadas. Legal. Agora, a gente falou, né, o amplo campo que existe no cuidado nessa parte nutricional. E para o profissional? Eu quero ser nutricionista, eu vou atuar aonde? Qual que é o tipo de mercado que eu posso esperar? Quais são as oportunidades que eu posso ter? Olha, pode até parecer clichê o nutricionista falar que tem muita área para nutricionista, né? Às vezes vem outro profissional e fala, nossa, está em franca expansão. Mas realmente o nutricionista, ele pode atuar, igual, eu posso até dar um exemplo por mim, né? São 5 áreas de atuações diferentes, né? Então, se a gente pegar a área que a gente chama de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição, aquelas alimentações coletivas. Então, a gente pensar uma indústria, essa indústria, ela vai fornecer alimentos, né, vai fornecer refeições para as pessoas que trabalham ali, né, que são os trabalhadores. Então, tem esse tipo também de nutricionista, né, que vai trabalhar em alimentação coletiva. Quem já gosta mais de nutrição social, que é na área das políticas públicas, né, que a gente está falando aqui de OMS, Organização Mundial de Saúde, alguém estipula esses dados, faz essas análises, né, essas pesquisas, para falar, olha, aumentou o sobrepeso, aumentou a obesidade, diabetes. Então, quem traça também esses dados, trabalha dentro da nutrição social. E também tem a nutrição clínica, que atualmente é o que mais assim, as pessoas buscam, né? Quem entra na nutrição, normalmente entra buscando a nutrição clínica. Esse trabalho como um profissional, como médico de alguma Tipo, aí um especialidade, ter sua própria empreendedor, clínica, isso. atender, tá. Ou também tem a nutrição hospitalar, né? Eu quero trabalhar dentro de um hospital. E o marketing, né? A nutrição e marketing também. Desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de rótulos. Eu quero trabalhar em um hotel, spa, clube esportivo, academia, exército, marinha, aeronáutica, tem área de concursos, é muita coisa. Por isso que eu falo pesquisa. Tem a pesquisa também de indústrias particulares. Então, realmente é uma área bem extensa, né, para o nutricionista trabalhar. E essa questão, por exemplo, do nutricionista que faz a pesquisa, que nem você comentou que já trabalha nessa área, estudou, se especializou nela. Pela mudança frequente dos hábitos das pessoas, e muda muito, porque a pandemia trouxe, por exemplo, um fato marcante, em que as pessoas tiveram que ficar em casa para estudar, trabalhar. Poucas pessoas ficaram, pelo menos
naqueles períodos dos picos, né, da pandemia, poucas pessoas tiveram que ficar nos plantões mesmo, de fato, na linha de frente. Muita gente teve que se adaptar em casa. Sim. Então, o corpo vai mudando, né? Os hábitos vão mudando e isso está sendo muito rápido. Então, o mercado do nutricionista também precisa ter essa agilidade nas Sim. pesquisas, nas adaptações, do que é bom, o que é ruim. Um exemplo, né? Hoje se fala muito mais da intolerância à lactose do que há 5, 10 anos atrás, pelo menos em Até termos em de questão de notícia. diagnóstico também, né? Falei assim, É. será que as pessoas não tinham antigamente? Fala, olha, a gente não tinha esse avanço no diagnóstico. Entendo. Essa questão da intolerância a certos alimentos, vem disso que você acabou de falar? Mais pesquisa? Ou tem a ver com os hábitos também? Com os hábitos também. Tá. Mas antigamente, igual a gente estava falando, falei assim, por que que aumentou? Na verdade, já existia, né? Já é documentado que realmente existia. Mas esse aumento, né, a gente pode falar talvez de algumas doenças específicas, mas esse aumento, a intolerância à lactose, é porque atualmente a gente consegue traçar um diagnóstico muito mais rápido, né? Falei assim, usou os centros mais atuais que conseguiam fazer. Hoje, numa clínica muito comum, né? A gente consegue fazer esse rastreamento. Mas pode também ter o agravante da alimentação inadequada, né? Que foi o que você estava comentando. Um desafio para muitas famílias, principalmente alguns pais têm que lidar com essa questão. Algumas crianças estão desenvolvendo hábitos, por exemplo, eu quero ser vegetariano, eu quero ser vegano, então eu vou tirar da minha alimentação, não como carne. E aí? Ai, eu acho lindo. Entendeu? Como que funciona isso? É uma decisão que às vezes a criança mesma toma por não gostar do gosto daquela comida, da carne, sei lá o quê, mas vai faltar algum tipo de vitamina, algum tipo de nutriente no desenvolvimento dela que tem que ser substituído por outro produto. Como que funciona isso? Olha, Hoje está bastante comum. Tá. Porque assim, realmente eles começam a ter uma identidade alimentar, né? Fala, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu amo, isso eu detesto. O que a gente precisa, assim, começar a traçar uma linha? Será que é uma seletividade alimentar ou será que realmente é uma identidade que a criança fala, olha, eu tenho esse gosto, eu quero ser vegetariano, né? Eu quero ser vegano, que não adianta a gente também forçar. A criança, você falou, não gosta de carne. Tudo bem, né? A gente tenta, até um certo tempo, a gente tenta de outras maneiras. Será que realmente assim, ela não gosta, odeia, ou será que os pais não estão oferecendo? Né? E pode ser que a criança tenha essa seletividade alimentar. Então, tentar, olha, vamos colocar um dia uma carne de porco, outro dia uma carne, um frango, um peixe. Tentar várias outras maneiras. E depois tentar fazer um corte diferente, no outro dia de bolinho, outro dia vai ser uma almôndega, um bife. Então, essa questão realmente de ter criatividade. Porque não adianta, às vezes, os pais chegam e falam, olha, meu filho não come, porque coloca o brócolis na frente da criança, espinafre e fala, coma. Né? Então, não é assim, não é forçando que a criança vai comer. Eu sempre falo, você não força. Sabe aquela questão que antigamente os pais colocavam o chinelo e falavam, enquanto você não comer, você não sai... não sai da mesa. Então, isso é totalmente inadequado. A gente tem que estimular, né, motivar, mas nunca forçar a criança a comer algo que ela não queira. Agora, específico, né? Falar assim, olha, é um adolescente, é uma criança, ela realmente não quer consumir a carne. A gente já tentou de várias maneiras oferecer, é dela. Né? Depois de um tempo tentando e viu que a criança não gosta de carne. Não tem problema. A gente vai tentar outras maneiras para suprir com que essa criança não fique prejudicada no crescimento e no desenvolvimento. O que não pode, eu retirei a carne, eu não faço nenhuma substituição. Por exemplo, o que dá para entrar? O ferro, se a gente pensar a questão do ferro. Então, vamos colocar fontes de folha verde escura, uma couve. Aí dá para a gente associar, que a gente chama de o ferro não M, com uma fonte de ácido ascórbico, que é a vitamina C, porque aumenta a absorção. Então, vamos tentar outras maneiras para facilitar nessa absorção desse ferro que a criança está consumindo. E também a gente tem que ver, a criança ela está crescendo bem, está ganhando peso, o nutricionista, né, ele tem várias curvas, que a gente fala as curvas da RU, que são as curvas da OMS, de acompanhamento. Então, a criança ela está crescendo, né, ela está se desenvolvendo bem, ela está dentro do desenvolvimento motor, né? Tá tudo ótimo? Tudo bem, a gente vai fazer trocas, substituições e não vai prejudicar de nenhuma maneira que vai prejudicar o crescimento dela. Muito bom. E para finalizar, a formação. Nós sabemos que aqui na cidade existe o curso superior de nutrição. O que o aluno vai desenvolver durante a formação dele?
Olha, normalmente, né, o curso ele tem que ter no mínimo 3.200 horas, né, aqui no Brasil. Então, 4 anos, o aluno ele vai se formar para ser um nutricionista. No início, ele vai ter algumas disciplinas mais básicas. E depois, com o passar do tempo, né, a partir do primeiro semestre, ele já tem disciplinas de nutrição. Mas com o passar do tempo, fica muito mais, né, na área afunilada mesmo para a nutrição. Então, tanto dessa parte teórica, como também da prática, né? Associando a teoria com a prática. Porque às vezes a gente pensa, como que é na teoria um atendimento? Mas como que vai ser na prática? Então, o ideal é que esse aluno, a princípio, ele já esteja em contato com a comunidade, em contato com a população, fazendo, né, esse raciocínio. O que eu vi na teoria, o que eu vi na aula, no livro, associado com a prática, que vai ter a questão de emoções, de ter que associar vários tipos de conhecimento, né, que ele teve em várias disciplinas, mas o curso é de 4 anos, né, e depois disso ele já está habilitado a ter o CRN. Então, durante o curso, ele já tem contato direto com pessoas, Já, com pessoas. situações, com, né, individualidades. Porque é uma coisa, Isso. né, a gente falava até agora, cada um tem um perfil, um tipo de alimentação, um tipo de hábito, quer dizer, é muito direcionado para cada caso, né? Isso. A gente até estava comentando há pouco sobre, será que vai ser substituído pela inteligência artificial? Olha, a parte operacional, a pessoa pode buscar lá a dieta de 1.200 calorias. Ok, tudo bem. Beleza. Mas e a parte de entender tudo que você, olha, eu recebi um exame, né? Você falou de uma criança que é vegetariana e vegana. Quais são os exames que eu preciso solicitar para saber se ela está crescendo, se ela está desenvolvendo, se ela está com alguma hipovitaminose? E a questão comportamental, né? Sobrepeso, obesidade que você comentou. Será que tem alguma questão sentimental, emocional, que eu preciso entender como nutricionista para fazer uma abordagem correta no teu A tratamento? questão de comer por ansiedade, por exemplo. Que não adianta eu te dar você pegar, imprimir uma folha, colar na tua geladeira, olha, 2.000 calorias, segue. Não é assim, né? Então, como que é o teu dia a dia, a tua prática, quais são os teus hábitos, quantas horas que você dorme, se você treina ou não, o que que eu vou colocar antes do treino, o que eu vou colocar depois, e específico para o teu corpo, para o teu organismo. Por isso que uma alimentação que é para você, talvez não seja a ideal para o vizinho, para o amigo, porque tem essa questão também de compartilhar, às vezes, planos alimentares. Aí fala, não está dando certo. Realmente, porque o teu organismo, ele vai responder de uma maneira, o de outro, né, de outra maneira totalmente diferente. Então, esse acompanhamento para entender os sinais que o corpo está dando e o nutricionista trabalhar isso em alimentos, esse que é o grande papel, né, do nutricionista. Muito bem. E aí tem inscrições, processo seletivo, como é que funciona agora nesse reta final de ano? Isso. Agora, né, no meio do ano e também para o ano que vem a gente já está com as inscrições abertas no Claretiano. Tem um site? Sim, tem no site. Passa pra gente. É www.claretiano.edu.br e aí lá já está o link também, é só entrar em nutrição e fazer o processo seletivo. Muito bem, conversei aqui com a professora doutora Mônica do Carmo, coordenadora do curso de nutrição do Claretiano Centro Universitário aqui de Rio Claro. Falou bastante sobre o papel do profissional, né, a questão individual de cada pessoa, de cada ser humano, com suas características físicas, alimentares e o papel importante e a área, né, de atuação desse profissional no mercado de trabalho. Mônica, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. E nós vamos quebrar um pouquinho a regra da nutrição daqui a pouquinho, porque a Uai Salgado... Equilíbrio. Equilíbrio. Então a gente come um salgadinho hoje que é sensacional, o cheiro tá matante aqui. E amanhã a gente tira um pouquinho o pé, fechou? Fechou. Então a gente se vê. Até a próxima Hora da Xepa. Até lá. Tchau.